Inscreva-se no canal Lead News, ative o sininho e deixe o seu like. Agora falando sobre o outro ponto que você levantou, né, que é a pressão dos governadores. Essa parece ter sido uma decisão muito mais fruto de consenso, né, entre o ministro da Saúde e os governadores do que de pressão. Pressão traz uma ideia de polos divergentes, né? E ao contrário disso, o tom do anúncio foi amistoso, foi cordial, foi colaborativo, enfim, ficou muito claro o isolamento político do governador de São Paulo nesse tema pontual. E o que repercutiu nos bastidores, né, que chegou pra gente, é que muitas autoridades qualificaram o comportamento do governador paulista como egoísta, oportunista e a gente também ouviu divisionista. Então, egoísta, óbvio, por ter colocado seus interesses políticos em primeiro plano, oportunista por se valer de uma situação de calamidade pública como palanque pessoal e divisionista por não prestigiar a tal lealdade federativa, né, e a igualdade entre os estados brasileiros e as suas populações. Vamos lembrar que São Paulo se beneficiou de uma questão meramente geográfica. Nesse estado, a sede do Instituto Butantan, fabricante da Coronavac. Se o real desejo do governador era apenas salvar vidas, né, antecipando ao máximo o início da vacinação, ele não precisaria ter orquestrado aí um espetáculo midiático com direito à coletiva de imprensa e até uniforme especial. Bastaria que os agentes de saúde vacinassem os cidadãos sem grande alarde. Então, percebam a oportunidade de ouro que o nosso país perdeu. Um momento que poderia, aliás, um momento que deveria ser de união nacional, de superação de divergências menores, foi usurpado pelo governador de São Paulo e a sua agenda política. E agora, a antecipação dos esforços nacionais de vacinação pelo Ministério da Saúde, em conjunto com os demais governadores, ofuscou esse exibicionismo, né, do governador paulista, que certamente terá sua imagem associada a uma liderança bairrista por querer privilegiar São Paulo e se capitalizar politicamente num momento tão delicado. É lamentável assistir aí uma autoridade pública literalmente furando a fila e reivindicando para si o mérito exclusivo por uma conquista que é coletiva, né? E como eu já disse, fazendo isso de forma midiática, espetaculosa. Então, na contramão dessa politicagem toda, eu prefiro participar do debate público, trazendo considerações de natureza técnica e científica sobre esse início da vacinação aqui no Brasil, e para isso a gente pode elencar alguns fatos, né? Primeiro fato, a Coronavac do laboratório Sinovac, em parceria com o renomado Instituto Butantan, é uma vacina que requer a aplicação de 2 doses para obtenção de 50% de eficácia, que, aliás, é a taxa mínima exigida pela OMS. O que isso significa, Carla? Que embora a paciente, né, que a gente está vendo aí, ela tenha sido vacinada, ela não pode ser considerada imunizada até que ela receba a segunda injeção, só daqui 2 ou 3 semanas. Já outra vacina do laboratório AstraZeneca, da Universidade de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, ela requer apenas uma injeção para obtenção de 70% de eficácia. Portanto, é muito provável que a primeira pessoa efetivamente imunizada contra a Covid-19 seja aquela inoculada com a vacina da Fiocruz AstraZeneca e não essa senhora que recebeu ontem a primeira dose da vacina Sinovac Butantan. Um segundo fato, do ponto de vista sanitário, o fator decisivo para o sucesso ou para o fracasso, né, de um programa nacional de vacinação é o percentual de imunizados em relação à população geral, ou seja, começar a vacinação um pouco antes ou um pouco depois é menos importante do que a quantidade de pessoas que são vacinadas. E nesse sentido, o Brasil tem uma enorme vantagem aí de médio prazo que se aplica a ambos os casos, do Butantan e da Fiocruz, que é a capacidade de produzir as vacinas por conta própria, já que as negociações, né, com os laboratórios, elas contemplaram toda a transferência de tecnologia, o que faz o nosso país caminhar aí na direção da autossuficiência contra a Covid-19. E outro ponto, se a gente considerar que a partir de hoje, brasileiros de todos os estados da federação já estão sendo vacinados, o pioneirismo paulista, né, de vacinar a primeira pessoa com algumas horas de antecedência, ele se torna absolutamente irrelevante. E um terceiro fato, é inegável o esforço intelectual, o esforço científico empenhado na produção dessas vacinas, mas também é notório que houve um certo atropelo do processo científico regular. Afinal, as vacinas, a gente sabe, levam anos para serem desenvolvidas, não meses, como essas vacinas contra o coronavírus. Então, eu cito 2 exemplos aqui evidentes desse atropelo, né? Você teve uma redução drástica no tempo de acompanhamento dos voluntários imunizados, né, para verificação de reações adversas, da resposta imunológica no longo prazo, e os índices de eficácia das vacinas, eles foram calculados com base em grupos amostrais que não contemplam toda a diversidade, né, toda a diversidade etária, a diversidade fisiológica da população geral.
vacinal. Claro que é um risco muito calculado, que se justifica sim pela urgência em mitigar os efeitos da pandemia, mas é temerário vender para a população a ideia de que essas vacinas são a solução definitiva do problema, quando na verdade elas são apenas a melhor solução disponível no momento. Aí, parafraseando você, é o que temos para hoje. Por isso que, mesmo eu sendo pessoalmente favorável, né, à vacinação voluntária da população, eu compreendo a resistência de muitas pessoas em aderirem aí imediatamente a esse esforço de imunização, e eu também considero legítima a preferência de muitos cidadãos pelo imunizante da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, que com apenas uma dose supera a eficácia média das 2 doses da vacina Sinovac Butantan. De qualquer forma, o início da vacinação nacional, 2 dias antes do planejado pelo Ministério da Saúde, é uma notícia auspiciosa que deve ser celebrada sem paixão política e que traz a esperança de dias muito melhores em 2021, e graças a Deus esse dia chegou. Agora, só para não deixar solto, falando da batalha, da disputa política, né? Qualquer eventual ganho político do governador paulista nessa questão da vacina Sinovac Butantan pode facilmente se diluir em 2 fatos que eu já mencionei, né? Então, primeiro, a vacina da AstraZeneca Fiocruz, ela é mais eficaz, né? requer uma dose a menos. Segundo, a antecipação do esforço nacional de vacinação pelo Ministério da Saúde ofuscou o pioneirismo de São Paulo na aplicação da vacina, acabou sendo aí de poucas horas. Inscreva-se no canal Lead News, ative o sininho e deixe o seu like.